Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês aqui no canal. Novo Honda Civic Advance Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na Honda Takai, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio, na sua 11ª geração, chega ao Brasil com um visual renovado, uma nova plataforma com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel, muito espaço interno no seu interior, teto solar e também recarregamento celular por indução sem fio, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay e também o detalhe com um sistema de som Bose, com 12 alto-falantes com som de muita qualidade e motorização híbrida e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio da Honda, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, farol alto, farol baixo, também sistema comutativo automático dos faróis, luz de condução diurna, que é esse filete mais acima, que também é a luz de indicação, lanterna aqui ao lado. Todo o acabamento aqui no interior em cinza metálico, os acabamentos também aqui no interior que realmente fica bem destacado. Esses vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde fica localizada essa peça aqui em preto fosco. Também 4 pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel e farol de neblina em LED. A sua grade inferior já tem todo o detalhe aqui com as aberturas de ar na horizontal, com a parte em preto fosco, e ela é a maior. Já a grade superior, ela é menor, com as aberturas também aqui na horizontal em preto fosco, e aqui nós temos o logo com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Mais acima, na parte daqui do para-brisas, você tem as câmeras que monitoram todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema Honda Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Também os vincos que saem lá de cima da parte do capô, na parte lateral, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Honda Civic. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso aqui do Civic utiliza um motor a combustão e um motor elétrico. O motor a combustão é 2.0, aspirado a gasolina com 143 cavalos, com torque de 19,1 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, mas não é ali com a parte de engrenagens no modo CVT, mas sim as planetárias junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Mais abaixo, um motor elétrico com 184 cavalos, com torque de 32,1 kgfm e a CPU eletrônica que vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e o motor a combustão. Porém, a Honda não divulga a potência combinada dos motores, mas acredito que deve ser entre 170 e 180 cavalos de força combinada, porque o sistema híbrido da Honda é diferente dos demais. Ele entrega muito mais na parte elétrica, uma força instantânea no modelo. Ele vai utilizar um motor a combustão, mais em alta rotação ali, referente ao uso de cruzeiro, para poder estar regenerando o sistema de baterias. Praticamente aí 80% do uso é no modo elétrico aqui no modelo. E ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa colocar na tomada para regenerar o sistema de bateria. Quando você está num trânsito pesado e utiliza o freio, ele já vai regenerando a bateria. Com motor a combustão ou numa descida de serra que você coloca no freio, o motor ali, ele vai regenerar a parte de energia das baterias. E um detalhe interessante, estamos falando de um híbrido que tem capacidade aqui de tanque de 43 litros, que faz um uso urbano na cidade em torno de 18,3 km por litro. E detalhe, 730 em uso urbano aqui referente à autonomia de combustível e uso rodoviário em torno de 630 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô,
Manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Honda Civic, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem toda a parte aqui com as bordas diamantadas, os vincos bem aparentes, a pintura em cinza metálico, o perfil dos pneus 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Honda Civic, que mede 4,67 metros de comprimento e um vão livre de solo de 15,4 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse vinco bem aparente, a saia lateral, e você perceba também ali da primeira porta até a segunda porta, um vinco bem aparente e um vinco que atravessa toda a parte lateral, finalizando lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto brilhante. Aqui já uma moldura toda cromada que vai até a coluna C. Aqui abaixo esse detalhe em preto fosco, onde temos aqui a câmera line white. Quando você dá a seta para o lado direito, ela vai te auxiliar a parte aqui do detalhe de ponto cego. Indicador de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor, e a cor predominante aqui é um cinza metálico, assim como as maçanetas. Na coluna B, esse detalhe em preto brilhante. E aqui teto solar para essa versão única aqui no Brasil. A suspensão traseira é do tipo independente com barra estabilizadora. E aqui a coluna C, olha o detalhe aqui todo cromado, como vocês podem perceber. E agora eu quero mostrar para vocês os detalhes da parte traseira do modelo. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui com esse friso que atravessa toda a parte do para-choque em preto fosco. Também o refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, e vocês percebam esse contorno com um desenho bem aparente, exceto a luz de indicação aqui, que é halógena. Aí você vê aqui a parte de design na parte traseira com esse vinco que imita ali a parte da grade frontal e a inscrição HEV aqui do modelo híbrido, que tem essa parte azul para fazer referência que justamente é um carro híbrido. Você tem aqui terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro com a chave presencial. Esse porta-malas de 595 litros de capacidade para esse sedã médio, realmente tem um bom espaço. Parte aqui com a iluminação que é halógena, e você puxando essa parte aqui, você tem um step de uso temporário com a roda em aço, com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Toda a parte aqui com esse tampão e o detalhe com a câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento aqui no modelo. Na parte de segurança, ele conta com 8 airbags no total, 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. E o sistema de freios são 4 freios a disco com ABS, com EBD e BAS como assistente de rampa. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,73 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista ali todo para trás, a abertura da porta aqui é um pouco mais aberta aqui para justamente facilitar para que você entre no veículo. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, praticamente aqui em torno de 4 dedos, como vocês podem ver. Aqui realmente o carro é muito espaçoso por conta do entre-eixo. As alças aqui no teto, que é cinza, a iluminação em LED, também teto solar que traz mais luminosidade aqui no seu interior, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, duto com saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e 2 tomadas USB do tipo convencional A, revestimento do banco aqui em couro, bem macio ao toque com a linha aparente, toda essa parte perfurada aqui ao centro, mais acima também. Vou descer aqui para mostrar ainda a parte dos detalhes na parte traseira aqui do modelo. Cinto de 3 pontos de encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa braço aqui, com um detalhe com 2 porta-copos, facilita para quando você está viajando aí aqui no modelo. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança. O banco é bipartido 60/40, mas você tem que acionar lá atrás no porta-malas do lado esquerdo e direito, como eu estou mostrando na ilustração. Você deixa aberto para que você possa estar puxando aqui, rebater os bancos, utilizar aqui algo que não coube no porta-malas, tem como você estar descendo um dos dois lados para trazer mais comodidade para que você possa estar utilizando aqui. Parte do acabamento da porta, bem macio ao toque nessa parte acima, aqui um detalhe com um preto brilhante, aqui abaixo também bem macio ao toque em couro, e aqui também com a parte com a costura aparente. Aqui todo esse detalhe
como se fosse aqui metálico, na verdade, mas é plástico. E aqui o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com toque, só os puxadores aqui, que tem um detalhe aqui também inoxidável, e o sistema de som Bose, que são 12 alto-falantes aqui no interior, e também aqui porta-copos aqui na porta do Honda Civic. A sua chave é do tipo presencial, temos o botão aqui com o detalhe para fazer a abertura do porta-malas, também auto hold para fazer a partida remota à distância, para você já manter o motor aquecido e o ar-condicionado climatizado, e também alarme perimétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Civic através da Smart Entry, que traz mais comodidade. E um detalhe interessante, através do aplicativo My Honda Connect, você consegue conectar pelo seu aplicativo onde o modelo está, guias referente ali a cercanias referente à parte de tráfego que você utiliza também, favoritos, e fazer partida remota também à distância no modelo, que traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico tanto do lado do motorista e o lado do passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco e ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Você consegue fazer a abertura aqui do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Honda Civic Advanced Hybrid 2024, que já está em funcionamento. E um detalhe interessante aqui no modelo: sistema híbrido, ele traz uma comodidade de muito silêncio no carro. Eu dei partida no carro, não precisa do motor a combustão, automaticamente você tem aquele silêncio dentro aqui da parte do carro, que realmente impressiona essa parte híbrida. A parte aqui com a tela digital de 10.2 polegadas, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Aqui vou dar o OK para poder estar liberando os botões físicos aqui, Home, para poder estar voltando, o volume que você tem aqui, referente físico também, para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo. Aqui você consegue fazer conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Sem fio é somente no sistema iPhone, com fio no sistema Android. Você tem aqui os aplicativos que você consegue utilizar, configurar. Você volta aqui também, ó, celular, FM, Bluetooth, conexão pelo seu smartphone para poder estar fazendo esse detalhe aqui do pareamento, referente ao sistema híbrido que você consegue acompanhar aqui também, computador de bordo. Então você tem aqui média de consumo, tempo de viagem, trip A, trip B. Você passa aqui por outro lado as configurações gerais, bússola de navegação, módulo de exibição, enfim. Você consegue fazer tudo por aqui, ou nesses acessos rápidos que você tem aqui abaixo também, que você consegue estar utilizando. Eu não estou conectado com nenhum aplicativo. Se eu tivesse, já teria aqui com certeza mais ícones para você estar utilizando aqui referente aos aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, para poder estar utilizando com certeza. Você tem aqui no console central todo o detalhe aqui em preto brilhante, ar-condicionado que é do tipo digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, botão start-stop para fazer ignição aqui, antes que eu me esqueça, reuso da ventilação no interior do veículo, a ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar aqui o ar referente a isso. Também você consegue aumentar ou diminuir a intensidade. Vocês estão conseguindo escutar o barulhinho do tec que ele faz aqui? Legal esse detalhe. Também aquecedor do vidro traseiro para você estar utilizando aqui nesse ar condicionado. Olha as saídas aqui do referente ao sistema de ar. Então você tem esses detalhes aqui para você direcionar aqui o ar condicionado. Também é bacana. Recarregamento de celular por indução aqui no console central. Se você tem um dispositivo, um smartphone que tem a tecnologia compatível, você vai colocar nessa base para fazer o recarregamento. Tomada 12 volts, 2 tomadas USB do tipo A convencional. Aqui para o pendrive e aqui para fazer a parte de recarregamento, caso você precise também. E aqui o console central, toda essa parte com plástico rígido. Aqui já tem um detalhe imitando, parecendo a carbono, mas não, todo um detalhe em plástico aqui com as ranhuras que ficam bem marcantes. Você tem o câmbio automático aqui que é do tipo CVT, mas não é com as polias ali, mas sim com as planetárias. Realmente tem as trocas ali bem suaves aqui no modelo. Detalhe interessante, você tem as câmeras aqui referente traseira, então você tem indicação aqui, ó, você muda o ângulo ou fica com uma placa aqui para enxergar o carro mais acima, então ele está no para-choque. E também tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, ele está dando alerta que eu estou encostando no objeto. E também aqui no painel você consegue acompanhar as duas partes aqui referente
aos sensores. No modo drive você consegue colocar as trocas aqui e aí você tem essa opção aqui. E um detalhe, tá? Quando você está utilizando o carro de forma híbrida, você pisa ali mais firme, o sistema de som ele vai imitar a parte de mudanças de marcha ali, você pensa que é do motor, mas não é, porque o sistema de tração aqui, referente ao CVT, ele não vai trocando de marchas, na verdade, ele vai fazendo com as planetárias de uso contínuo. Então ele faz aquela imitação do som de carro trocando a marcha, aquela sensação que você está trocando de marcha, porém, não. Aqui os detalhes aqui com controles do modo de condução, então você consegue colocar para cima aqui, ó, modo normal, modo esporte, já ficou vermelho ali, mudou, enfim. E se eu colocar para baixo aqui mais uma vez, modo econômico. Então você tem essa opção aqui para estar utilizando. Freio de estacionamento eletrônico, isso aqui é um detalhe interessante aqui também no modelo. A opção com brake hold, vamos supor que você está num trânsito pesado, num sinaleiro, você não precisa ficar com o pé no freio. Acionou aqui, você já mantém o pé fora do freio ali, justamente para trazer mais comodidade para você que está dirigindo. Agora sim, ele acionou o motor a combustão aqui, e aí você consegue até ver essa parte aqui regenerando o sistema de baterias, né? Então poucas vezes você vai utilizar um motor a combustão aí para uso. Na verdade ele vai funcionar mais para regenerar o sistema de baterias ou quando você está com ele ali em uma velocidade de cruzeiro. Maior parte do tempo, modo elétrico. Parte aqui, ó, com descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque, você puxa aqui, tem uma bandeja aqui para você estar utilizando aqui, ó, e também todo esse espaço aqui no interior para você utilizar da maneira que você achar melhor. O banco dianteiro é revestido em couro, com a parte aqui com o detalhe do couro mais liso, com a linha aparente, os pontilhados aqui ao centro, mais acima também, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou, já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro, tem um acabamento aqui bem macio ao toque, retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, é um item de segurança interessante. Iluminação em LED aqui acima, também você consegue fazer a abertura aqui por porta-óculos para utilizar e você consegue fazer a abertura também aqui do teto solar, tem um sistema anti-esmagamento, se você colocar um dos dedos aqui ou das mãos vai evitar que você tenha aqui no caso um esmagamento. E também você consegue puxar a persiana aqui para tampar a luminosidade, caso você queira também. Na parte do painel, ó, você nota em todo esse detalhe com as aberturas de ar aqui em preto fosco, com a parte prata, também aqui o detalhe com preto brilhante, já se une na parte da porta, que tem iluminação ali, como vocês podem perceber, somente aqui na parte da porta dianteira. Na parte traseira já não tem essa iluminação. Você tem o porta-luvas aqui, ele abre bem devagar, tem todo o espaço para você estar utilizando, saída do ar-condicionado aqui para esse lado também no difusor, sistema de som Bose com a inscrição, e aqui você tem todo o acabamento bem macio ao toque na parte do painel, aqui também um sistema com a parte aqui com alto-falante do sistema de som, e aqui na parte do painel também todo o acabamento bem macio ao toque. Você tem aqui todos os comandos aqui iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, apertou o botão aqui, ó, ele já aciona, ou quando você aciona na chave também, regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo e direito. Na parte do painel, você tem aqui o ajuste de intensidade de brilho aqui, referente ao painel, você tem também aqui para poder estar ativando ou desativando os sensores de estacionamento dianteiro, também aqui referente aos alertas que tem o veículo e o Honda Sense que você consegue ativar ou desativar. Aqui você já ativa ou desativa o sistema de tração e estabilidade do modelo e você consegue fazer a abertura do porta-malas aqui também ou do tanque de combustível se necessário. Também você tem aqui a direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, também todo o acabamento aqui prata, e vocês já percebam aqui na parte de interior, muito parecido, né? Os carros aí entre HR-V, Accord, CR-V, ZR-V, todos eles com esse padrão aqui da Honda de design no interior que realmente fica bem bacana. Você tem aqui o volante que é multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone e celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, referente ao sistema Honda Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Você tem ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, caso você ficou despercebido ali no trânsito, trazendo mais segurança. Também você tem ali referente às mudanças Também você tem referente às mudanças ali de faixa no modelo, que é o controle de velocidade.
Também você tem as mudanças referente ao sistema aqui que você tem de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem alerta de centralização em faixa, ele vai corrigir ali a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E também sistema pré-colisão, que se você mantém ativo, ele vai identificar a situação de risco eminente à sua frente, vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E também tem sistema de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, fadigado, ali dirigindo, aí ele vai, quando você alternar a direção ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Realmente bem interessante essa parte de segurança. As mudanças aqui no pedal shift referente às trocas aqui na parte do volante e também aqui o painel digital de 10.2 polegadas. Você tem aqui indicação referente às baterias, indicação do tanque de combustível 43 litros, também aqui referente à parte de velocímetro digital, analógico. Aqui você tem conta-giros, que é que eu estou mudando aqui, ó. Você tem esse botão do lado esquerdo, você vai girando ele aqui, você vai alternando toda a parte aqui. Segurou ao centro, você vai personalizando todas essas partes que você deseja aqui no veículo e você vai alternando deles um a um nessa parte esquerda aqui, e também fica o conta-giros aqui desse lado na parte do modelo. Se você fazer a mudança aqui desse lado, já é referente ao sistema de segurança, como eu estou mostrando ali, ó. Vou colocando a setinha, afivelamento de cinto de segurança, ó, navegação aqui referente à bússola, média instantânea, tempo percorrido, quanto você consegue rodar com o veículo. Você tem trip A, trip B, indicação referente aqui à parte do câmbio, temperatura exterior, EV Mode, enfim, todos esses detalhes aqui para você utilizar. E o carro aqui ao centro, ele mostra as faixas, o carro que está à frente, enfim, se eu estivesse no trânsito, ele já iria mostrar toda uma parte aqui dos modelos do carro que está à frente, das linhas laterais, enfim, realmente um carro com muita instrução aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Honda Civic 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.